Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:06, olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é quarta-feira, 27 de julho de 2022. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos aos destaques dessa quarta-feira. Queiroga diz que vacinação contra a varíola dos macacos deve ser restrita. Beneficiários com o NIS Final 8 recebem hoje o Auxílio Brasil. Pessoas com mais de 30 anos começam a receber a 4ª dose da vacina contra a Covid em Aparecida. Caixa conclui depósito de distribuição do lucro do FGTS. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Jornal do Meio-Dia. A apresentação da Liana Oliveira. Investimento no programa Auxílio Brasil foi de 7,3 bilhões de reais em julho. Reportagem com Alain Barbosa. O Ministério da Cidadania divulgou nesta terça-feira dados sobre os investimentos no Auxílio Brasil no mês de julho. Foram 7 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo a pasta, 868 milhões e 530 mil reais foram repassados a famílias da região norte, com mais de 2 milhões e 100 mil famílias contempladas nos 7 estados da região. O ticket médio na região norte foi de R$ 415,08, o maior valor entre as 5 regiões brasileiras. A média nacional é de R$ 408,80. Os 4 estados com maior ticket médio do país também são da região norte. O Acre, com R$ 434,00, lidera o ranking nacional, com Roraima, R$ 424,00, Amazonas, R$ 421,00 e Amapá, R$ 417,00 de ticket médio na sequência. No município de Uiramatã, em Roraima, o valor médio por beneficiado chega a R$ 552,26. Além do benefício principal, há rendas complementares possíveis de acordo com os perfis das famílias, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural. De agosto até dezembro deste ano, o valor mínimo do Auxílio Brasil será de R$ 600, como previsto na proposta de emenda à Constituição 1 de 2022, aprovada pelo Congresso Nacional. Em agosto, o cronograma de repasses do programa terá início no dia 9, para beneficiários com número de identificação social NIS com final 1. Os pagamentos seguem até o dia 22 de agosto para o último grupo do mês, com final NIS 0. De Brasília, Alain Barbosa. E a Caixa Econômica Federal está pagando hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social final 8. O valor mínimo do benefício é de R$ 400 e as datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários sempre nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário pode consultar as informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em 2 aplicativos: o Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e o aplicativo Caixa Tem, utilizado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. E agora as notícias do esporte com o repórter José Antônio Silva, o alemão. Salve, salve! 27 de julho, quarta-feira. Eu começo destacando quartas de final da Copa do Brasil. Partidas de ida. Hoje às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro, tem Flamengo e Atlético Paranaense. No mesmo horário, no Antônio Ascioli, em Goiânia, tem Atlético Goianiense e Corinthians. E o detalhe, um dia depois de o Argentino Júnior acabar com qualquer mistério e confirmar a venda, o Corinthians anunciou ontem a contratação do volante argentino Fausto Vera, de 22 anos, e o jogador já foi regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e está disponível para jogar a partida de hoje pela Copa do Brasil.
Amanhã, às 20 horas, no horário de Brasília, em São Paulo, no Morumbi, o São Paulo recebe o América Mineiro. E às 20h30, em Fortaleza, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Fluminense. Agora, falando de Campeonato Brasileiro da Série B, a 21ª rodada começou ontem com uma partida e empate em 0-0 entre Chapecoense e Grêmio. Amanhã a rodada segue com Vasco e CRB e Sport e Guarani. Na sexta-feira, Bahia e Náutico e Tombense e Sampaio Correia. No sábado, Brusque e Cruzeiro, Londrina e Criciúma, Novo Horizontino e Vila Nova, Ponte Preta e Operário e CSA e Ituano. G4, em primeiro, Cruzeiro, 45 pontos. Segundo, Grêmio, 37. Terceiro, Vasco, 35. E em quarto, Bahia com 34 pontos. Zona de rebaixamento, em 17º, CSA com 20 pontos, 18º, Guarani com 19, 19º, Náutico com 18 e em 20º, Vila Nova com 17 pontos. Semifinais da Copa América de Futebol Feminino na Colômbia. Ontem, Brasil 2, Paraguai 0. O Brasil vai decidir o título da Copa América de Futebol contra a Colômbia no sábado. José Antônio Silva, o alemão, falando de esportes. E aqui em Goiás, a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia passou a aplicar ontem a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em todas as pessoas com mais de 30 anos. A aplicação da quarta dose nesse grupo segue recomendações federais e estaduais, considerando a redução da efetividade dos imunizantes com o passar do tempo, a segurança da medida e o cenário epidemiológico do país. Os interessados na vacinação podem procurar qualquer um dos 35 postos fixos de imunização em funcionamento na cidade. A aplicação deve obedecer o intervalo mínimo de 4 doses entre a terceira e a quarta dose e é necessário também apresentar os documentos pessoais e o cartão de vacinação. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Eu vi uma entrevista do delegado-chefe da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia do Rio de Janeiro se queixando que o Supremo proibiu a polícia de entrar nas favelas ou nas comunidades, nos morros, né? A não ser em ocasiões especiais e tal. E com isso tem proporcionado o crescimento do crime, o crescimento do arsenal do crime e o crescimento das defesas do crime. Eu vi fotos, imagens de defesas que fariam inveja à linha Maginot, que foi a linha que os franceses construíram para evitar uma invasão alemã, né? De aço, com lanças, com barricadas de fogo em óleo, com óleo escorregadio nas ladeiras, né? E que não tem como passar blindado da polícia. Eu vi o delegado se queixando disso, mas foi decisão do Supremo. E, por coincidência, ainda ontem, o ministro Fachin, que foi quem tomou a iniciativa disso, falou em que a Justiça Eleitoral não medirá esforços para agir a fim de coibir a violência como arma política. Pois é, mas como assim? Né? Não, fica paradoxal. Uma que coibir a violência é da polícia ostensiva, principalmente, para coibir a violência. A violência que a gente viu na Avenida Paulista, pessoas com barra de ferro, pessoas quebrando vidro. A gente viu em Curitiba, pessoas quebrando vidro, botando fogo na bandeira. Tomara que não aconteça mais isso, inclusive no 7 de setembro, em que a gente vai comemorar 200 anos de nossa independência, a nossa data nacional máxima. Mas, então, eu não acho que coibir violência seja questão da justiça eleitoral, é da segurança pública. Bom, mas vamos em frente. Por falar em eleições, hoje é dia da convenção MDB e PSDB, e ninguém sabe que convenção vai ser essa, porque uma parte do MDB apoia Bolsonaro, outra parte apoia Lula, uma parte diz que apoia Simone Tebet, que é do PMDB, né, que seria o natural, mas a parte que apoia Lula seriam 11 diretórios,
não quer nem que seja realizada agora, quer no último dia do prazo, que é 5 de agosto, né, para poder resolver os impasses. Qual é o impasse? É que é um grande partido que, mais uma vez, não tem candidato competitivo. Até o doutor Ulisses, que era o líder máximo do partido, teve uma derrota em que ficou 3% dos votos na eleição do Collor. Collor e Lula foram para o segundo turno. Na eleição seguinte, Quercia, que foi outro grande líder do partido, ex-governador de São Paulo, fez 4%. Na última eleição, Henrique Meirelles perdeu para o Cabo Daciolo. E foi uma campanha que mais gastou, foi 60 milhões, o recorde. E agora a sina do PMDB se concentra na senadora Simone Tebet, que acreditou que a CPI da Covid lhe daria essa projeção nacional, que não tem, é restrito a Mato Grosso do Sul. Não tem, as pessoas não sabem quem é. E chegou o ponto agora de os tucanos, que até a última hora estavam fechando com o MDB para formar chapa. Olha, o MDB dá a cabeça de chapa e nós damos o vice. O nosso vice vai ser Tasso Gereissati, senador Tasso Gereissati. E aí Tasso Gereissati anuncia, opa, eu caio fora. Eu não. Vocês aí, já que o Cidadania, que é o novo nome do Partido Comunista Brasileiro, o Cidadania que deu o vice. Então, é um vexame, né? Os tucanos gastaram toda a sua energia, gastaram muito dinheiro, 12 milhões, se não me engano, na disputa entre dois tucanos, Dória e Leite. É outra sina dos tucanos. O maior adversário deles são eles próprios. E a indecisão. Fernando Henrique agora parece que já tá fora, não aparece mais. Acho que ficou desgostoso dos resultados e seria o líder máximo do partido, mas a gente nem ouve mais Fernando Henrique falando. É a sina de dois grandes partidos. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente. Excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Meio-dia 18, vamos para um rápido intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia e na volta eu destaco para você que com mais de 800 casos de varíola dos macacos, o OMS diz que Brasil tem situação preocupante. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia 22, já de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa quarta-feira. Crimes virtuais, como se proteger de links falsos e outros golpes. Os detalhes dessa matéria você confere com Márcia Bueno. Golpe do perfil falso nas redes sociais e no WhatsApp, da clonagem do WhatsApp, do falso empréstimo, do Pix, falso emprego, da troca de cartão, falso link, do QR Code e da falsa central telefônica. Você já foi vítima de algum desses golpes ou conhece alguém que tenha sido? É bem provável que pelo menos uma das respostas seja sim. Entre janeiro e maio deste ano, a empresa PSafe interceptou 3,4 milhões de tentativas de golpes financeiros no Brasil, o que representa cerca de 930 por hora e equivale ao registrado em 10 meses do ano passado. E para conseguir efetivar seus golpes, os criminosos se utilizam, na maioria dos casos, da ganância ou inocência das vítimas, por meio de técnicas elaboradas, explica Bianca Caetano, advogada da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. O termo é engenharia social e, de fato, é necessário bom senso. Entender que as empresas não são generosas nos seus negócios e tudo bem, a empresa precisa ser remunerada. Então, o bom senso e a informação serão os meios pelo qual o consumidor irá se utilizar para desconfiar
e identificar as fraudes escondidas por trás de vantagens irreais. Segundo a especialista em direito do consumidor, golpes que se aproveitam da generosidade e boa-fé das vítimas também estão em alta no país, como o golpe do perfil falso do WhatsApp. O cybercriminoso ativa um novo número, utiliza a foto de uma vítima e envia mensagens para inúmeros contatos dela, solicitando valores. Então esse golpe ele é mais simples e pode atingir várias pessoas com um único perfil falso. E para se prevenirem, os consumidores devem ficar atentos aos mecanismos e procedimentos que visam ampliar a segurança em computadores, celulares e aplicativos, alerta a advogada da Proteste. A importância é de que, tomando tais atitudes, poderá minimizar os riscos de cair em um golpe. A praticidade da internet está diretamente ligada a cuidados mínimos que o consumidor precisa ter para garantir que está fazendo uma transação segura. Ainda que seja responsabilidade dos fornecedores dispor de mecanismos e ferramentas seguras, o cuidado nunca é demais. Segundo a Proteste, para não serem vítimas de golpes, os consumidores devem evitar algumas atitudes, como passar dados pessoais por telefone ou internet, clicar em links desconhecidos, fazer Pix para chaves sem identificação e confiar em propostas de empresas muito mais vantajosas que o praticado no mercado. Além disso, a contratação de programas de Internet Security para computadores, a confirmação em 2 etapas no WhatsApp, a verificação de endereços de sites por meio do registro.br e a navegação em páginas com conexões seguras são outras estratégias recomendadas. Agência Rádio Web, produção e reportagem Márcia Bueno. E o Brasil tem 813 casos confirmados de varíola dos macacos, segundo dados do Ministério da Saúde. Ontem, a líder técnica da Organização Mundial da Saúde para a doença disse que a situação no país é preocupante e que os casos podem estar subnotificados por não haver testes suficientes à disposição. No sábado, o diretor-geral do OMS, Tedros Adhanom, anunciou que a varíola configura emergência de saúde pública de interesse internacional. O Ministério da Saúde destacou por meio de nota que a doença é prioridade para a pasta, que faz constante monitoramento e analisa a todo momento a situação epidemiológica, para definir orientações e ações de vigilância e resposta à doença no país. E no agronegócio, o aumento de 36% do Plano Safra pode reduzir desigualdades no campo. A matéria é de Rafaela Martinez. Aumento de 36% no valor dos recursos disponibilizados pelo Plano Safra neste ano em relação à safra anterior pode movimentar o setor agropecuário brasileiro e contribuir para a redução das desigualdades no país. Para o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, além de garantir o apoio aos produtores em um período de alta nos custos de produção, o Plano Safra 2022-2023 irá contribuir de forma significativa na geração de maior oferta de produtos e garantir assim a segurança alimentar para os brasileiros e para o mundo. O agro continua sendo o principal motor da economia nacional. E sem uma política agrícola e de crédito rural consistentes, os resultados desse setor não seriam tão expressivos. Nesse contexto, o nosso Brasil ganha ainda mais relevância. Somos o celeiro do mundo, justamente por promovermos uma agropecuária pujante, sustentável e capaz de suprir parte relevante da demanda global. Para Sérgio Souza, deputado federal pelo MDB do Paraná e diretor da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o montante irá contribuir para a geração de renda das cooperativas em todo o país. É um instrumento de organização que deu certo no Brasil inteiro, especialmente no meu estado, o estado do Paraná. É fantástico a gente ver a presença na vida do produtor rural, seja na pecuária, seja na agricultura, inclusive com a verticalização, com a industrialização, gerando empregos, inclusive a déficit
de pessoas para trabalhar em muitas regiões do Paraná por conta do desenvolvimento das cooperativas. Pelas regras do Plano Safra, 53,6 bilhões de reais serão destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, cujos financiamentos cobram juros de 5% ao ano para a produção de alimentos e produtos da sociodiversidade e 6% para os demais produtos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. E os colecionadores podem, a partir dessa semana, comprar 2 moedas comemorativas do bicentenário da independência do Brasil. O Banco Central lançou hoje uma moeda de prata e outra de cupro-níquel, liga de cobre e níquel, alusivas à data. A moeda de prata tem o valor de face de R$5, mas vai custar R$420. Com o valor de face de R$2, a versão em cupro-níquel custará R$34. Produzidas pela Casa da Moeda, as peças estão sendo vendidas exclusivamente pelo site Clube da Medalha a partir de hoje. Queiroga diz que a vacinação contra a varíola dos macacos deve ser restrita. A matéria é com Sandra Fontela. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira que não existe previsão de vacinar toda a população contra a varíola dos macacos. Queiroga falou na abertura de um workshop sobre vigilância em saúde promovido pelo Ministério e disse que a prioridade deve ser o isolamento dos casos confirmados e orientações sobre as formas de contágio. As vacinas não são disponíveis. A varíola foi erradicada, salvo melhor juízo, em 1980. As vacinas para varíola, sobretudo essas mais recentes de vírus inativado não replicante, elas só são produzidas por uma única indústria e que não tem capacidade de prover vacinas para o mundo todo. Tampouco é indicado vacinação em massa, não há essa indicação. O número de pessoas que precisam ser vacinadas é bem mais restrito. Enfim. O secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse em entrevista ao jornal O Globo que o governo tenta fechar a compra de 50 mil doses de vacina para oferecer especificamente a profissionais de saúde. E a expectativa é que haja vacinação ainda neste ano. O ministro da Saúde lembrou que no sábado a Organização Mundial de Saúde declarou a varíola dos macacos como emergência global de saúde pública. O alerta que o doutor Tedros fez ao considerar uma emergência de saúde pública de importância foi para que os países se preparem para enfrentar esse surto decorrente da varíola dos macacos e isso não se torne um problema de saúde pública de maior magnitude. O Brasil deu um salto no número de casos na última semana, chegando a 696 registros de infecção de varíola dos macacos. Mais de 500 casos são no estado de São Paulo. Outros 13 estados também têm ocorrência da doença. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela. 12h31, vamos para o último intervalo do Jornal do Meio-Dia e na volta chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia. 12h34, foi rápido, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E o Brasil comunicou 351 mortes e 37.900 novos casos de Covid-19. A reportagem é com Bruno Moreira. O Brasil comunicou 351 mortes por Covid nesta terça-feira. É o que mostram dados divulgados pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com a atualização, o país tem 677.489 vítimas da doença desde o começo da pandemia. A atualização das últimas 24 horas indica que os estados notificaram 37.900 novos casos. Isso faz com que o total de contaminações chegue a 33.600.000. A média móvel de casos, que considera os dados dos últimos 7 dias, chegou a 37.400. Já o balanço de óbitos, nesse mesmo período, aparece em 232. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. E a Caixa Econômica Federal informou ontem que concluiu o pagamento de 13 bilhões de reais relativos ao lucro do FGTS do ano passado. Ao todo, 106 milhões de trabalhadores possuíam contas vinculadas ao FGTS com saldo no dia 31 de dezembro do ano passado e vão receber o crédito.
O repasse bilionário foi aprovado pelo Conselho Curador do FGTS na última sexta-feira. O valor representou 99% do resultado do fundo no período. São 207 milhões de contas do FGTS, ativas e inativas. Um trabalhador pode ter mais de uma conta vinculada. E aqui em Goiás, concursos públicos que serão realizados pelo governo estadual nesse ano ofertam quase 6.000 vagas. Reportagem com Janda Nayara. A Lorena tem se dedicado aos estudos nos últimos meses. Formada em Direito, ela viu nos concursos previstos para este ano a oportunidade de entrar no serviço público. O foco é a preparação para as provas de escrivão e agente da Polícia Civil de Goiás. Tento fazer as provas nos finais de semana, tento fazer como simulado mesmo, né? Até para fixação mesmo do conteúdo que eu estudo durante a semana. E aí eu meio que criei um cronograma das matérias do edital para me estar estudando. Os editais lançados pelo governo de Goiás nesse mês de julho ofertam mais de 5.900 vagas para diferentes cargos. O maior concurso é o da Secretaria de Educação, com 5.050 vagas para o professor nível 3. Os salários variam de R$ 1.971 a R$ 3.943, dependendo da carga horária. No Corpo de Bombeiros, ofertam 612 vagas nas categorias soldados de segunda classe, combatente e músico, cadete e segundo tenente. A remuneração inicial é de R$ 6.353 para soldados, R$ 8.433 para cadetes e R$ 13.901 para segundo tenente. Para a UEG, são 159 oportunidades para assistente administrativo e analista e outras 146 para docentes. A superintendente da Escola de Governo, Roberta Rodrigues Costa, dá mais detalhes sobre a seleção. A seleção será realizada por meio de prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica e avaliação de vida pregressa. A busca por uma dessas vagas tem movimentado os cursinhos preparatórios, conta o professor Pedro Menzel. Muitos fizeram, na época da pandemia, trabalhar com online. Então, estudaram um pouco em casa, tudo, mas poucos fizeram isso. A maioria está retomando o estudo agora. O professor reforça a importância de se preparar e ter foco em uma das carreiras. O mais importante é ter um foco. É não dar um tiro para qualquer lado. Tenha foco, escolha um concurso e dedique-se a ele. Janda Nayara, da Agência Brasil Central. E depois do Rio Grande do Sul, primeiro estado a começar a emitir um novo chamado Novo RG, nesta terça-feira, outros 6 estados, além do Distrito Federal, poderão emitir o documento. São eles Acre, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Eles poderão emitir a carteira de identidade nacional a partir de agosto, mas ainda não há um calendário com datas exatas. Ainda não há previsão de emissão nos demais estados, mas o prazo para o início da expedição do documento é a partir do dia 6 de março do ano que vem, conforme prevê o governo federal. O RG usado atualmente ainda permanecerá válido pelos próximos 10 anos. 12h39 e agora direto da nossa redação chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Vamos lá, trazendo o resumo desta quarta-feira das últimas 24 horas aqui em nossa cidade. Infelizmente, mais golpes continuam sendo aplicados. Desta vez, uma mulher perdeu R$1.000 ao acreditar que o seu sobrinho, que mora na cidade de Jataí, tinha sido parado pela polícia na rodovia e estaria com uma arma, e para ficar livre dessa prisão, teria que repassar R$1.500 a esses supostos policiais. Ela foi até uma agência bancária, fez a transferência e, posterior a isso, eles ligaram pedindo mais dinheiro. Foi aí que ela resolveu ligar para a mulher deste sobrinho e descobriu que, na realidade, ele estava lá tranquilamente em Jataí e não tinha acontecido nada com ele. Já era tarde, ela já havia perdido R$1.000. Então a gente alerta a população para que fique mais atenta. E quando algo desse sentido acontecer, comente com alguém, né? Talvez essa pessoa possa lhe instruir e dizer que isso é um golpe e você evita perder dinheiro. Então esse é o nosso recado de hoje. Na cidade de Doverlândia, a polícia entrou em confronto com um elemento por lá. De acordo com os policiais, ao fazer ronda na cidade, policiais do GPT de Caiapônia fizeram ronda na cidade de Doverlândia e viram um aglomerado de homens em frente a uma residência. O detalhe, quando a barca preta pintou na esquina,
os elementos saíram correndo, pulando o muro. A polícia fez o cerco e no quintal de uma residência ao lado encontrou o cidadão armado com um revólver calibre 32. De acordo com os policiais, ao dar voz de prisão, ele teria dito em voz alta que não seria preso novamente e acabou atirando contra a polícia, é claro que revidou a injusta agressão e atingiu o elemento, né, que acabou sendo socorrido, mas não resistiu e acabou falecendo a caminho do hospital. De acordo com a PM, o indivíduo era faccionado. Ele pertencia ao Comando Vermelho. Inclusive, na cidade de Piranhas, já tinha sido alvejado também por integrantes de outra facção rival. O indivíduo já tinha passagens por tráfico de drogas, já tinha passagens também por posse de entorpecente e por furto e também violência doméstica. Foi identificado como Lincoln Mateus Martins Gonçalves. Então ele acabou sendo morto no confronto com os policiais na cidade de Doverlândia. Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. 12h42 e assim chegamos ao fim dessa edição do Jornal do Meio-Dia. Essas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @Verde Vale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verde Vale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Para você uma ótima tarde de quarta-feira. O Jornal do Meio-Dia volta amanhã. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.